número bem grande, em todos os lugares se oferece esse festival de domingo para receber nossos amigos e então apresentar um pouco da nossa filosofia para nos fazer conhecer como somos, para que entendam o que nós seguimos, porque tomamos essa atitude em nossa vida, a atitude de apresentar Krishna para a sociedade, porque que adotamos Krishna na nossa vida. Então esse festival tem esse interesse e nós oferecemos então uma palestra assim como esta. Hoje nós vamos ler o Bhagavad Gita, que é o nosso livro principal, e neste livro nós encontramos um diálogo entre dois amigos. Um é Arjuna, um guerreiro da época, coisa de 5.000 anos atrás, e ele era um guerreiro que estava em crise existencial porque defendia os direitos de herança do trono para ele e para seus irmãos, que ficaram órfãos de pai muito jovens e crianças ainda. E o tio, irmão do pai, tinha tomado o poder. E agora que eles eram adultos, o filho do tio, primo deles, estava no poder. Então eles estavam requisitando esse direito e tiveram que passar poucas e boas nesse diálogo diplomático, assim, para ver se conquistavam, e não conseguiram. Então teve uma guerra. Nessa guerra ele vai preparado, armado com todas as armas mais modernas da época, e vai acompanhado por Krishna, que era um primo dele. E nessa guerra Krishna disse: eu não vou pegar em arma, não vou lutar, não adianta insistir, eu não vou lutar, não vou pegar em arma, mas eu posso conduzir o seu tanque de guerra, a sua quadrilha. E quando chegou no meio dos exércitos, já pronto para começar a guerra, Arjuna quis desistir. Então Krishna começa a falar com ele para dar uma força, e nesse diálogo Krishna se revela como a suprema personalidade de Deus, que para Arjuna era um mistério. Ele não tinha esse conhecimento conscientemente. Ele até vivia a experiência de reconhecer Krishna como autoridade suprema, mas ele não tinha a consciência completamente esclarecida desse nível de verdade, porque pelo plano do próprio Krishna, a pessoa suprema, Arjuna estava envolvido por um véu chamado de Yogamaya, um véu em que Arjuna não podia identificar Krishna assim, porque se identificasse, a brincadeira de Krishna não daria certo, porque Krishna iria ter alguém muito rendido, sim senhor, sim senhor, sim senhor, e ele não queria exatamente isso. Ele queria mostrar para o mundo que uma pessoa comum, confusa, cheia de dilemas, pode se iluminar com o conhecimento transcendental, descobrindo a sua verdadeira identidade, que está muito, mas muito além do CPF, muito além do RG e de passaporte, qualquer outro documento de identidade, e que é de natureza espiritual pura e transcendental. Então essa identidade transcendental pura não é de nosso conhecimento. Então Krishna queria que Arjuna entrasse na batalha sem saber quem a sua verdadeira identidade, a verdadeira identidade do próprio Krishna, para que Arjuna atuasse como uma pessoa comum, que tem
apegos, dores, amores e tudo mais. Então, isso aconteceu. No meio da batalha, Arjuna diz que não vai lutar, bem no começo da batalha, e Krishna então mostra para ele a importância de ele cumprir com o dever dele. E assim surge esse livro, que tem 700 versos. É parte do Mahabharata. O Mahabharata é um épico na literatura indiana. E o Bhagavad Gita tem identidade própria dentro do Mahabharata, mas surge de um capítulo do Mahabharata, numa seção chamada Bhishma Parva, e 18 capítulos dessa seção Bhishma Parva do Mahabharata constituem o texto original deste livro. Mas o livro por si só tem começo, meio e fim, e tem sua identidade também como Bhagavad Gita. Nesse texto, Bhagavad Gita, nós escutamos de Krishna, a pessoa suprema, o conhecimento a respeito da alma espiritual como sendo parte integrante da alma suprema, com sua individualidade, mas conectada, porém vivendo neste mundo desconectada dessa realidade e completamente identificada com o mundo, como nós que nos identificamos como cariocas, paulistas, eles lá, né? Cariocas, paulistas, baianos, eu sou baiano, brasileiro, venezuelano, indiano, americano, e por aí vai. Nós nos identificamos com esta roupagem externa e aceitamos essa identidade como se fosse a nossa verdadeira identidade. Esse é o tema do livro. E é bem emocionante. No começo parece que vai ser um livro de história, porque apresenta o cenário, mas depois mostra a filosofia. Logo no segundo capítulo já mostra a filosofia que vai ser falada, e por fim o livro entra nos devidos detalhes até chegar à conclusão já no 18º capítulo. São 18 capítulos também, assim como originalmente do Bhishma Parva do Mahabharata são 18 capítulos, aqui no Bhagavad Gita também são 18 capítulos. Esses 18 capítulos podem ser estudados assim, didaticamente ou sistematicamente em 3 macrodivisões, divisões sextuplas. E nesses grupos, nesses 3 grupos de 6 capítulos, que são chamados de Sattva, há temas básicos. Então são 3 temas básicos. O primeiro é karma, que nós brasileiros conhecemos bem. O primeiro é karma. O segundo, que vai do capítulo 7 até o capítulo 12, é Bhakti, devoção. E do capítulo 13 é o último capítulo, que é o 18, incluindo os 2, o tema é Jnana, ou conhecimento, filosofia. Então assim, esses são os 3 temas do livro, Bhagavad Gita. Este capítulo que vamos ler hoje, o verso que vamos ler hoje é do capítulo 5. E o capítulo 5 tem o título em português de Karma Yoga, ação em consciência de Krishna. Então é a ação, aquela atividade que nós temos todos os dias, como ela pode ser feita nessa consciência divina, a consciência de Krishna, a consciência original que nós podemos adquirir com um pouco de exercício de yoga, podemos adquirir porque é a nossa consciência original. Nós estamos esquecidos disso, mas podemos lembrar disso, ser lembrados
e então praticar o processo recomendado para resgatar esta consciência original, a consciência de Cristo. Esse Bhagavad Gita foi apresentado para nós por nosso mestre Prabhupada, que veio do Ocidente na década de 60, no ano 65, e chegou nos Estados Unidos, como a gente diria aqui num bom português, com a mão na frente e outra atrás. E chegou assim sem seguro viagem, sem plano de saúde, sem dinheiro mesmo, e sem amigos. Imagina, ele tinha um endereço do filho do amigo, e ele chegou em Boston, no porto de Boston, veio de navio, chegou no porto de Boston, e de lá ele foi procurar esse filho do amigo, que era indiano, mas estava casado com uma americana. Então, não conhecia tanto a etiqueta, conhecia por tradição familiar, mas ele próprio já não tinha tanta intimidade com a cultura do pai, da família, que era a mesma cultura de Prabhupada. Tem até um evento interessante que a esposa americana era muito gentil, muito educada, e recebeu Prabhupada com muito afeto, assim, respeito e tudo, apesar de ela ser uma ocidental americana, não tinha nenhum refinamento nos tratos, né, com Prabhupada, de acordo com o que Prabhupada merecia por ser um homem santo, mas ela não sabia nem reconhecia isso, a santidade dele, mas via que ele era um homem idoso. Então, por educação, e era amigo da família, então recebeu. Mas um dado momento, ela foi passar o aspirador de pó na casa. E Prabhupada se surpreendeu, ele não conhecia um aspirador de pó. E ela achou engraçado, porque pelo jeito que ele demonstrou, né, por ver pela primeira vez um aspirador de pó. Então ele vinha da Índia com as tradicionais vassouras que a pessoa varre abaixada, não varre como nós, mas varre abaixado, e de repente ele vê alguém usando um aspirador de pó, e ele deu muita risada e criou uma relação com ela, e ela se sentiu superior nesse momento por estar explicando para ele o que era um aspirador de pó e como funcionava. Isso foi bem interessante na experiência de Prabhupada. Agora nós estamos com uma novidade muito boa, muito assim, que nos entusiasma muito, porque agora no dia 10 desse mês que vem, nós vamos ter o lançamento de um livro, ou de um filme, em muitos cinemas do Brasil, inclusive no Rio de Janeiro. Depois, para o Paravioma, vai distribuir com vocês um panfletinho aí, dando todas as informações. Para o Vioma é aquele velhinho, desculpa, aquele amigo ali, meu companheiro de movimento desde dos tempos antigos. Então, esse filme vai tratar de 3 temas: o mantra, o movimento em si, e a pessoa que trouxe o mantra e que criou o movimento, que é Prabhupada. Então, para quem tem uma relação com a gente, para quem tem curiosidade sobre o movimento Hare Krishna, para quem é devoto antigo, como Paravioma e eu, que somos de outra era, da era primária mesmo, também é uma alegria. Tem também um detalhe para o Brasil, porque Prabhupada não veio a esse país. E todos nós que já estávamos aqui esperando Prabhupada, porque ele estava nos Estados Unidos, para nós é uma experiência bem legal poder preparar a recepção, a chegada desse filme. É quase com a mesma sensação que Prabhupada está chegando,
Porque quando o Prabhupada, no ano 75 e 76, surgiram 2 boatos, um em cada ano, né, dizendo: Prabhupada vai chegar ao Brasil. Em 75 eu estava em Brasília fazendo um pós-graduação e recebi naquela época um telegrama. Hoje em dia já caiu de moda, os mais jovens podem perguntar depois para os mais velhos o que é um telegrama. Mas eu recebi um telegrama de Lokachaksi, que era um devoto amigo nosso, que estava em São Paulo, dizendo: Prabhupada está chegando. Então eu fiquei louco para ir para São Paulo para encontrar a Prabhupada, né? Mas eu pensei 2 vezes depois: bom, a Prabhupada está chegando, mas eu estou aqui muito ocupado, né? Vamos ver se ele vem mesmo. Eu fiquei naquela. Depois, se ele não vem mais, ele vai até a Venezuela, vai ficar só em Caracas, não vem mais, e os devotos vão até lá. Então eu até estava fazendo esse curso e tinha até dinheiro, porque eu tinha vendido uma moto, então eu estava com o dinheiro da moto no bolso. Eu tenho que contar esses detalhes para mostrar o meu arrependimento. Então eu pensei, bom, era um curso importante para mim na minha área, um curso novo, um curso assim, politicamente interessante para mim. E eu estava no maior pique assim, de fazer, era bem no início, o começo do ano. Então eu disse: não, ele vai vir em outro momento. Eu não vou para a Venezuela. Ele vai vir em outro momento. E não fui. E Prabhupada nunca veio. E no ano seguinte, Prabhupada partiu desse mundo. E aí a gente já não podia mais ver Prabhupada pessoalmente. Mas agora Prabhupada vem na forma do filme aí, para dar aquela alegria, trazendo o mesmo clima daquela época, um clima bem interessante, de energia vital, vibrante, juventude e tudo mais, assim, correndo pelas ruas. Foi um momento muito especial na história do mundo, e quem viveu aquilo lembra com muita saudade. Você quer dar alguma mensagem, aproveitar aí? Depois mesmo. Bom, então nós vamos ler este verso que é do capítulo 5, e este capítulo 5 está na primeira satka do Bhagavad Gita, que é a primeira parte do Bhagavad Gita, primeira divisão sextupla. E ele trata de karma, a ação em consciência de Krishna, aquela ação que transforma a célebre lei de que toda ação tem uma reação. A gente sabe disso. E que karma bom, karma ruim, não sei o que, toda essa história. Então, esse capítulo vai tratar do tema de como modificar esta famosa lei e criar uma situação em que uma ação não cria uma reação, não prende o indivíduo a este mundo, mas liberta deste mundo. Então a ação em consciência de Krishna exatamente tem essa característica. Ela produz um efeito de natureza diferente do fator, do elemento da ação. Ela produz uma reação transcendental. Bhakti, a ação em consciência de Krishna, produz uma reação transcendental, nos liberta deste mundo e tira a carga da reação. Então nós trabalhamos e não ficamos presos, não ficamos comprometidos pela reação do trabalho. Isso é a ação em consciência de Krishna. Nós vamos ver o verso 17. Eu vou dar então agora, foi só a introdução, a aula vai até umas 10h30. Brincadeira, não vou parar nada certo. Foi só a introdução em consideração a turminha que chegou pela primeira vez hoje, Raquel e as outras meninas. E quem chegou pela primeira vez, foi só uma introdução para mostrar
porque o nosso livro principal, o livro principal do movimento Hare Krishna, tem uma história, e a história é essa, tá bom? Então eu vou ler aqui como a gente faz. A gente oferece uma reverência especial a este momento, como demonstração da nossa gratidão, cantando um mantra muito simples. O sânscrito é silábico, assim como a língua portuguesa, diferente de outras línguas que não são silábicas assim. Então é fácil, os fonemas são bem parecidos, dá para só pegar, fechar os olhos um pouquinho, inspirar, ouvir e tentar pronunciar. Se vocês quiserem, não tem perda nenhuma. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Então, lendo Bhagavad Gita como ele é, capítulo 5, versos 17, título do capítulo Karma Yoga, Ação em Consciência de Krishna. Vamos repetir palavra por palavra do verso, por favor. Tat Budaya Tat Nishta Tat Parayana Gachanti Apuna Avritim Nirdhuta Kalmasha Tad Budayas Tad Atmana Tanishtas Tad Parayana Gacchantya Punaravritim Jnana Nirdhuta Kalmasha. Aqueles cuja inteligência está no Supremo. Tat Atmana. Aqueles cujas mentes estão sempre no Supremo. Tat Nishta. Aqueles cuja fé só se destina ao Supremo. Tat Parayana. Que se refugiaram completamente. Nele. Gachanti. Vão. Apuna. Avritim. Para a liberação. Jnana. Pelo conhecimento. Nirdhuta. Purificados. Kalmasha. Receios. A tradução é a seguinte: quando a inteligência, a mente, a fé e o refúgio de alguém estão todos fixos no Supremo, então, através do conhecimento pleno, ele se purifica por completo dos receios e, desse modo, prossegue resoluto no caminho da liberação. Vamos repetir? Quando há inteligência, a mente, a fé e o refúgio de alguém estão todos fixos no Supremo, então, através do conhecimento pleno, ele se purifica por completo dos receios e, desse modo, prossegue resoluto no caminho da liberação. Vamos ler agora o significado que Prabhupada elaborou para explicar este verso. A verdade transcendental suprema é o Senhor Krishna.
todo o Bhagavad Gita gira em torno da declaração de que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Esta é a versão de toda a literatura védica. Para Tattva significa a realidade suprema, que os conhecedores do Supremo compreendem como Brahman, Paramatma e Bhagavan. Bhagavan, ou a suprema personalidade de Deus, é a última palavra sobre o absoluto. Não há nada mais que isso. O Senhor diz que Mata Parataram Nanyat Kinchidasti Dhananjaya. O Brahman impessoal também é alicerçado em Krishna, Brahmanohi Pratishthaham. Portanto, de todas as maneiras, Krishna é a realidade suprema, aquele cuja mente, inteligência, fé e refúgio estão sempre em Krishna, ou em outras palavras, alguém que está em plena consciência de Krishna, sem dúvida, purifica-se de todos os receios e tem conhecimento perfeito de tudo que se refere à transcendência. Quem é consciente de Krishna pode compreender perfeitamente que existe dualidade, identidade e individualidade simultâneas em Krishna, e munido desse conhecimento transcendental, pode fazer constante progresso no caminho da liberação. Então esse é o tema aqui apresentado no início do Bhagavad Gita. São 18 capítulos, esse é o capítulo 5 ainda. O tema que está rolando agora é Karma, e já acabou de se falar no capítulo anterior do conhecimento transcendental. O conhecimento transcendental é considerado como o fruto maduro de todo o misticismo, e a pessoa, de acordo com o Bhagavad Gita, a pessoa que entra em contato com este conhecimento transcendental, com o serviço devocional, desenvolve desapego no devido curso do tempo. Então esse tema é de fundamental importância aqui. A ideia, esse é o 17º verso. Então, do verso 1 ao verso 17, o tema se desenvolveu por uma pergunta feita por Arjuna. Depois de ouvir no capítulo anterior Krishna falar sobre o conhecimento transcendental e ao mesmo tempo dizer que ele deveria se levantar e lutar, com uma expressão atistotista bharata. Então, com essa expressão, Arjuna fica em dúvida. Por que Krishna, por um lado, diz que a inteligência é superior à ação, e agora está dizendo que eu devo lutar? Ele estava em conflito sobre isso, e ele pergunta: qual dos dois definitivamente é melhor? Então Krishna diz: se o ponto é liberação, então tanto faz o trabalho em devoção como a renúncia ao trabalho. Mas dos dois, o trabalho em devoção é superior. Então o tema se desenvolve, chega até aqui, e nesse verso Krishna já está definindo como uma pessoa deve se tornar dona do seu próprio destino, como ela deve fazer a sua própria escolha, que não é nenhuma novidade para nós, nada disso. Nós sabemos que devemos fazer nossas escolhas, mas aqui Krishna está dizendo para Arjuna que ele deveria adotar a consciência de Krishna, o processo de Bhakti, e fazer a sua própria escolha para que ele pudesse se candidatar a livrar-se de todo o enredamento dentro da existência material. E esse enredamento dentro da existência material é progressivo. A liberação final é apenas
o aspecto último de todo o processo de libertação. Mas esse processo de libertação é gradual e ocorre paulatinamente na vida da pessoa. E a vida da pessoa deve então ser demarcada pela prática do processo que vai levá-la ao desapego e, por fim, à liberação. Isso é o que está sendo falado aqui. Krishna sugere que Arjuna aplique a inteligência dele, a mente, a fé, e que tenha o Supremo como seu refúgio, porque atuando dessa maneira e com o conhecimento pleno da sua natureza espiritual e da natureza espiritual do Supremo, então ele se libertará de todos os receios. O medo, Bhaya, em sânscrito, é uma grande ameaça, assim como o apego é uma ameaça, assim como a ira é uma ameaça. O próprio Krishna, em outra parte do Bhagavad Gita, vai dizer para Arjuna: Vitaraga Bhaya Krodha Mamaya Mamuparshvitaha Bahavo Gyana Tapasa Putamad Bhavamagataha. Ele diz com esse verso que uma pessoa deve se libertar de Raga, que é apego, Bhaya, que é medo, e de Krodha, que é ira. E que no passado muitas e muitas pessoas abandonaram, se libertaram disso e aceitaram tapácia e conhecimento, austeridade e conhecimento, e trilharam o caminho que se purificaram e trilharam o caminho que leva até ele, leva ao amor por ele. Então, este é o caminho. Aqui, agora, Krishna está dizendo também que se a pessoa põe sua inteligência, sua mente e obtém e considera o Supremo como seu refúgio, a sua meta, então ela vai se livrar de todos os receios, de todos os medos, que nós estamos cheios de medo. Às vezes, esses medos nos levam a atitudes muito inteligentes de buscar proteção, segurança, etc. Aqui no Rio, qualquer carioca é PhD nesse assunto, né? Em se proteger, né? O nosso Brasil é bem representado aqui por essa proteção contra o medo. Então, o medo é uma reação inteligente, porque as situações perigosas a inteligência pode ir definir, e o medo, portanto, é uma situação inteligente. Mas, se eles passa a fazer parte da nossa vida de uma maneira crônica, então ele definitivamente será um empecilho para o desempenho de nossas atividades cotidianas, regulares, e também do nosso avanço espiritual. E por isso o medo deve ser evitado. Há um medo específico, que é um medo que os transcendentalistas desenvolvem porque identificam que o mundo é inteiramente falso ou temporário, e isso é uma ameaça para a concepção de absoluto, a concepção de transcendência que eles têm. Então eles têm medo de se apegar e de conhecer a verdade absoluta na sua forma mais complexa, a forma pessoal, porque ele pensa que tudo que eles desenvolvem o pensamento, que tudo que tem uma forma é material, e portanto eles desenvolvem o medo de se apegar a uma forma, pensando que essa forma pode ser material. Mas a verdade absoluta se apresenta em 3 diferentes estágios, e esses estágios se completam. O primeiro deles, o primeiro estágio de percepção é o estágio Brahman, o estágio impessoal. O segundo é o estágio Paramatma, o estágio da percepção interna, da consciência interna. E o terceiro estágio é o estágio de Bhagavan, a verdade absoluta, com atributos
com forma, com vida própria. Então esses 3 estágios trabalham com, primeiro, a eternidade. Então quem se aproxima da transcendência buscando a forma impessoal de Deus, ela desenvolve uma experiência da eternidade, da eternidade da alma, da eternidade da vida, da eternidade de Deus. Se ela pratica yoga e controla os sentidos e investe na experiência de buscar Deus dentro de si mesmo, ela acumula a experiência anterior de eternidade e acrescenta na sua experiência o conhecimento. E se ela desenvolve uma relação com o Supremo através da forma que o Supremo se apresenta diante nas Escrituras, então ela desenvolve a capacidade de experimentar a bem-aventurança da relação com o Supremo, e como característica especial, e mais o conhecimento que vem do estágio anterior, e mais a eternidade que vem do primeiro estágio. Então, a relação com o Supremo, na sua complexidade Bhagavan, dessa experiência Bhagavan, apresenta o nível de experiência espiritual mais completo e que dá para a pessoa a experiência de liberação total e completa e eterna também. Então esse tema é trazido aqui nesse verso, cujo capítulo trata da importância do serviço devocional. Eu já falei isso no começo. Para concluir, eu queria voltar ao assunto e abrir para vocês fazerem perguntas. O capítulo explica que as ações que são feitas em serviço devocional, as ações que são feitas com conhecimento, e essas ações com conhecimento transcendental, o conhecimento da natureza espiritual do eu, o conhecimento da natureza espiritual da pessoa suprema, essas ações libertam o indivíduo não apenas da reação proporcional à ação, mas do enredamento com toda a existência material. Em outras palavras, favorece o indivíduo a, quando abandonar o corpo, não voltar a nascer neste mundo. O Bhagavad Gita apresenta a teoria da reencarnação, digamos assim, de que a alma, sendo eterna, ela, para retornar ao mundo espiritual, ela precisa estar inteiramente livre dos enredamentos. E para ela, enquanto ela não está livre desses enredamentos, quando chega o momento da morte, o indivíduo já tem uma bagagem para levar para a próxima vida e precisa de um corpo, de um outro corpo. No caso do serviço devocional, pela prática de Bhakti, pela prática do serviço devocional, as ações de Bhakti não produzem uma bagagem para ser levada para a próxima vida. Então, quando chega na hora final, a pessoa não tem como adquirir um novo corpo. Pelo contrário, o seu corpo espiritual está plenamente preparado para retornar ao mundo espiritual. E isso é que é chamado de liberação, a liberação última. Então esse é o tema aqui. Fica agora aberto alguns minutos para pergunta. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, o momento é esse. Estava pensando aqui uma pergunta que Maharaj desenvolveu muito rápido, né? Sua devoção a Krishna. Aí ele chegou a falar: eu só quero ser liberado, todos esses tolos e patifes vierem também comigo. Não quero ser liberado sozinho. Eu achei muito emocionante isso. Eu estava lembrando do festival de Mishima Deus que aconteceu aqui. Aí eu queria saber de você como a gente deve pensar no próximo e saber que para as pessoas só resta mesmo a misericórdia. Às vezes a gente pensa ver político, ver fazendo coisas ruins, a gente esquece um pouco de que a mão divina é o que
vai realmente transformar a vida da pessoa. Queria saber como a gente pode pensar sempre desenvolver isso, né? Então, na nossa apresentação, na nossa vida pessoal, prática, nós seguimos a orientação de uma corrente de sucessão discipular de mestres. E o mestre mais próximo de nós é Prabhupada. E Prabhupada, por esta atitude de sair do conforto da Índia, já numa idade avançada, para vir para o Ocidente, ele veio demonstrar o interesse pelo próximo, em dar o conhecimento transcendental com o qual a pessoa pode fazer novas escolhas, ou mesmo as velhas escolhas com roupa nova, a roupagem do conhecimento transcendental. Quando nós descobrimos, somos almas espirituais. Somos almas espirituais. Então tudo que eu estava fazendo era desenvolver uma esperança de uma felicidade que era somente para a satisfação dos meus sentidos. Mas agora eu descobri que além da satisfação dos meus sentidos, há uma felicidade transcendental, espiritual. E eu posso investir nisso, nessa felicidade espiritual. O que os meus sentidos podem ser usados em serviço para a satisfação do Supremo. E essa descoberta traz um alívio na busca de prazer muito grande para a pessoa, especialmente para o transcendentalista. Então, Prabhupada nos aconselhou a pensar nas pessoas. E por isso ele fez uma instituição missionária que os missionários acolhem tanto no templo como nas suas próprias casas, como vão às ruas levando livros, como cantam nas ruas para fazer a propaganda do mantra, e como abordam as pessoas de alguma maneira para que elas possam, com a sua inteligência, com a sua mente, como o verso de hoje diz, possam despertar e possam querer fazer esse alinhamento, que a inteligência é superior à mente, a mente é superior aos sentidos, os sentidos são superiores à matéria inerte. Mas no momento nós estamos com isso muito desalinhado. Então, através deste processo de conscientização, nós colocamos a inteligência superior à mente, a mente superior aos sentidos. Então começamos a ter controle sobre essa situação, sobre a nossa ação, sabendo que superior à inteligência está a alma espiritual. Então, com essa atitude, nós conseguimos trilhar o caminho de yoga e damos a cartilha para as outras pessoas, para que as outras pessoas também possam, e congregamos. O nosso processo de yoga recomendado é Sankirtan, que significa todos juntos cantando. Então, é o canto congregacional. Então, a nossa ideia é atrair as pessoas para que elas voluntariamente experimentem o cantar dos santos nomes. E se elas se sentirem bem e quiserem ajudar, estamos prontos para ajudar outras pessoas. Tá? Então, realmente a ideia é ajudar os outros. Bandaíra?